Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos, no nome de Jesus, Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, ó Pai, como nós cantamos essa canção, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, apesar das dificuldades, das lutas, Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, tem se manifestado, ó Pai, na Tua fidelidade diariamente para cada um de nós. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai, agradecer, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus, levantados, depositados no Teu altar. Ó Deus, e queremos, ó Pai, no nome de Jesus, declarar a Tua bênção sobre eles. Ó Deus, e declarar, Deus, ó Pai, que eles serão bem aplicados. Ó Deus, ó Pai, que eles serão multiplicados na Tua casa. Ó Deus, nós queremos rogar, Deus, ó Pai, também pela vida dos missionários. Ó Deus, nós queremos colocar cada um dos nossos missionários em Tuas mãos. Deus, queremos colocar, Deus, ó Pai, o Sidney e a sua família que está lá na África. Ó Deus, nós queremos colocar, Senhor Deus, o Jimmy, a Fabrícia. Ó Deus, ó Pai, que estão aqui na base. Deus, queremos rogar pela Conceição, pela Rosilda. Ó Deus, pelo Paulo e toda a sua família. Deus, queremos colocar a vida do Geraldo em Tuas mãos. Ó Deus, queremos, ó Pai, colocar a vida, Deus, ó Pai, de cada um deles. Ó Deus, e declarar, Deus, que a boa mão do Senhor está sobre eles. Ó Deus, ó Pai, e nada, Deus, ó Pai, faltará. Ó Deus, e sobretudo a Tua unção e a Tua graça estará sobre eles. Ó Deus, de tal forma que eles serão boca de Deus naquele lugar. Deus, nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, rogar que a Tua graça e o Teu poder seja, ó Pai, com toda a igreja, no decorrer dessa semana, de tal forma, Deus, que todas as necessidades sejam supridas no nome de Jesus. Ó Deus, e aquele que precisa de uma porta de emprego, Deus, nós queremos no nome de Jesus, ó Deus, como igreja do Senhor, declarar, ó Deus, na vida do nosso irmão, Deus, ó Pai, que a porta do emprego se abrirá. Ó Deus, ó Pai, por mais que ao nosso redor estejam falando de crise, desemprego, ó Deus, nós queremos, ó Pai, abençoar com o emprego a vida do nosso irmão. Ó Deus, abençoa, Deus, toda a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Pode assentar, queridos. Nós vamos orar agora por um casal que está completando 7 anos de casados, que é o Ricardo e a Marcela. Eles são da célula G10, a célula estiver aí também pode vir à frente. Ricardo e Marcelo, a célula também pode vir aqui à frente para a gente estar orando com eles, abençoando o casamento deles. Ricardo, Marcela aí. Como é que é o nome da neném? Júlia. Ricardo, Marcela e Júlia. Quero ler um versículo com vocês que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Está no texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. E lá no 12, no finalzinho do 12, ele vai dizer: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, casamento é casamento a 3, é 3 dobras. A terceira dobra é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus. A terceira dobra é a presença do próprio Jesus no casamento de vocês. Aquele casamento em Caná da Galileia, a grande diferença é que Jesus era o principal convidado. Se Jesus não for o principal convidado, muita dificuldade e possivelmente não vai dar certo. Se Jesus for o principal convidado, pode ter dificuldade sim. O vinho pode acabar, mas o milagre acontece. Isso é a diferença. E quando Jesus está, o milagre acontece. Tem os 2 rios do nosso país, o Rio Negro e Solimões, que são rios bem diferentes, temperatura diferente, coloração diferente, mas num certo momento eles se encontram. E aí por um período eles ficam ainda demonstrando algumas diferenças, mas mais à frente já não vê mais diferença. 7 anos de casados, algumas diferenças ainda podem estar aflorando, mas vai chegar o momento, como diz a palavra, que vocês tornarão um a sua carne, que é ao ponto de não saber onde que começa um e termina o outro. E é assim que é o casamento. Deus vai nos moldando, Deus vai nos mudando. Não é o marido que muda a esposa, nem a esposa o marido, mas o próprio Espírito Santo, quando nós demos vazão a isso. Agora, a principal mudança, quando vocês buscarem isso, é: Senhor, começa no meu coração, começa na minha vida, começa em mim, Senhor.
para que a minha esposa, meu esposo, possa ser alcançado pelas mudanças que estão acontecendo em mim. Amém ou misericórdia? Vamos orar então? Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo casamento, pela família, a despeito de estarmos vivendo, Pai, um período tão difícil, de um ataque tão infernal contra a família, mas nós acreditamos no plano do Senhor, ó Deus, quando se trata de família, de relacionamento conjugal. E o plano é um plano de vitória, de bênção. O plano é um plano de prazer dentro do relacionamento conjugal. Por isso nós abençoamos a vida do casal, ó Deus, e profetizamos 7 mais 7 e tantos outros 7, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, debaixo da Tua graça, tendo o Senhor como convidado principal. Isso não quer dizer, como dizemos, como diz a Tua palavra, que eles estão livres de conflitos, de adversidades, de problemas. Mas certamente o milagre virá, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós os abençoamos e profetizamos muitos anos juntos, ó Deus, como família, gozando de todo o privilégio do Senhor, ó Deus, na família, no lar, no relacionamento conjugal, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Pode dar um abraço bem forte aí. Amém. Pastor Walter, sim. Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz a você que está na internet. Nós queremos abençoar você e sua casa. Declarar que Deus é Senhor da minha vida e da sua vida. Amém? Nós ontem fizemos um avanço evangelístico, a igreja fez, e foi um tempo bastante especial. O pastor Luiz fez uma seleção de algumas cenas e nós queremos passar agora para aqueles que vivenciaram e aqueles que não tiveram oportunidade possam ver um pouco daquilo que aconteceu no dia de ontem. Pode soltar? Olá, graça e paz, estamos felizes hoje, dia 2 de abril de 2016. Estamos aqui na tenda de oração, onde já realizamos há 9 anos. Uma estratégia que Deus nos deu, quando todo 1º de abril, as pessoas falam que é o dia da mentira, e nós proclamamos que é o dia da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedindo oração, muitas pessoas abrindo as casas para casa de paz. Para a gente falar de Jesus. Aqui está o Lucas, ele veio aqui com todo amor para falar de Jesus, entregar por ele. Aqui nessa
dispensação do semáforo. Pedro, ele está aqui com esse posso orar. O que é isso aqui, Pedro? Explica aí. Então, a gente está abordando as pessoas e está oferecendo uma oração grátis, um abraço, que às vezes elas só precisam que alguém ouça elas, que alguém mostre a importância, que é isso que Jesus fazia com a gente. Cara, Jesus é a melhor opção pra vocês. Jesus é a única pessoa que pode salvar vocês, entendeu? Esse mundo difícil que a gente está vivendo hoje. Estamos fazendo uma ação aqui. O que é que você está achando dessa ação? O pessoal evangelizando, orando? Eu tô achando muito bom, entendeu? Porque é difícil encontrar igrejas, congregações que façam isso, entendeu? E que Deus continue abençoando vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Glória seja dada ao Senhor. Tudo isso que aconteceu, mas Deus é fiel. Amém. Aleluia, você se achou aí? Amém. A senhora se achou aí? Se encontrou aí? No momento do abordamento não estava não, né? Mas este foi um dia nosso ontem que vem culminar, que vem fechar com o momento que nós estamos vivenciando com Casas de Paz. E a nossa palavra de hoje vai exatamente fechar o nosso tempo de falar de Casa de Paz e orar pelas pessoas que estarão começando nesta semana a sua Casa de Paz. Nós vamos ler no livro de João 4, João capítulo 4, verso 31 a 35. Ideias que nascem, ideias que surgem. Irmã Ilai, Deus deu orientação a ela de fazer este cartaz e colocar na casa, né, Ilai? Que vai ser feita a Casa de Paz, né? Então vai ser fixado que aquela casa é uma casa de paz. Então é uma ideia que nasceu no coração da Ilai, que de repente você também pode usar esta ideia. Nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos trabalhando a ideia de criar um grupo de oração por enfermos e pessoas que sofrem perdas. Tem no boletim esta nota, dá uma olhadinha. E também nós estamos trabalhando a formação, o equipamento de algumas equipes nossas de louvor. E tem uma equipe que trabalha na sexta-feira, chamada Atos 2. Nós estamos precisando de um violonista, já está sendo divulgado há várias semanas no boletim. E esta semana nós estaremos fechando este processo. Se alguém está aqui, toca violão, é membro da igreja, está inserido no corpo da igreja, e você quiser participar desta equipe, você poderá procurar o Fabrício aqui hoje, ou então no boletim tem um contato que você pode fazer durante a semana. Então é uma oportunidade que você tem. A pessoa que vai trabalhar na Noite da Bênção, ela precisa da quinta-feira livre para o ensaio na quinta, e a sexta o dia de estar participando do louvor na Noite da Bênção. Então João capítulo 4, verso 31 diz assim: enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: mestre, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis.
Então os discípulos diziam uns para os outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que faltam 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, que já estão prontos para a colheita. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor toque em nossa vida neste momento, nos abençoe, e a tua palavra fale conosco. Nós oramos pelos teus servos, nossos irmãos que estão adoentados, estão gripados. Deus, visita todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade neste momento. Oramos pelo Sérgio, o Senhor esteja protegendo o teu servo. Oramos, Senhor Deus, pelo Eliazir, o Senhor esteja abençoando esta criança que está no hospital infantil com uma bactéria não conhecida. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja olhando para todo o teu povo e tu ponhas a tua mão de cura em todos que estiverem enfermos. Que esta virose aí de gripe, Senhor Deus, seja retirada do nosso meio e nós sejamos curados no poder do nome de Jesus. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que é o início e o fim, o começo e o término de todas as coisas, nos ensina praticamente tudo a respeito do nosso comportamento como servos de Deus ou como testemunhas de Jesus, testemunha dele. Ele foi uma pessoa que durante todo o seu ministério ele sempre andou de olhos erguidos, de cabeça levantada. Ele estava atento o tempo todo com o que estava acontecendo ao seu redor, não só do ponto de vista físico, geográfico, que ele estava olhando e vendo as pessoas, mas também dentro do seu aspecto divino, de conhecer o que se passava no coração das pessoas. E aí Jesus vivenciava os momentos, trazendo para as pessoas algumas situações extraordinárias. Por exemplo, ele está na sinagoga e contempla uma senhora que está dando as ofertas, e Jesus sabe que ela está dando tudo que tem. Ele está com seus olhos atentos ao que acontece. Jesus está com seus olhos atentos quando os religiosos vêm ao encontro dele e ele os confronta e os chama de hipócritas e fariseus, e chama de um samaritano, de alguém mais dedicado, mais zeloso, mais consagrado do que aqueles que se diziam zelosos pela lei, daqueles que defendiam a lei. Jesus, neste texto, ele chama os seus discípulos para ter esta postura dele, de estar com os olhos levantados, com a cabeça erguida. Levantai os vossos olhos e vede. Esse texto está inserido numa história muito linda que todos conhecem. Jesus está descendo de Jerusalém, está indo para Galileia, para o seu quartel-general, e na sua caminhada em direção a Galileia, ele passa por uma cidade chamada Sicar, uma cidade samaritana. Judeus e samaritanos não se dão, não se amam, se odeiam. A história deles se confunde com a formação das duas nações que se dividiu, que Israel se dividiu, e eles não se bicam, não se beijam. E Jesus não está preocupado com esta situação, com esta questão de samaritanos e judeus não se gostarem. Ele está preocupado em abençoar pessoas. Se é um samaritano, se é um judeu, se é de um povo vizinho, se vem a ele está preocupado em abençoar pessoas. E ele chega naquela cidade, na entrada da cidade, senta no poço, e os discípulos vão comprar alimento. Enquanto ele está ali sentado, chega uma mulher samaritana, conhecida como a mulher samaritana. Jesus dialoga com ela, Jesus apresenta para ela a água da vida, ele pede a ela água de beber e fala com ela que se ela soubesse quem é o que está pedindo água de beber,
Ele daria a ela água viva, água que jorra dos céus, do trono de Deus para a vida dela. E ela começa a conversar com Jesus, ela diz: vejo que tu és profeta. Ela começa a conversar com Jesus, ela fala: olha, vocês dizem que é em Jerusalém que deve se adorar, e nosso povo diz que é aqui neste monte, Gerizim, no templo que Sambalá fez. Jesus diz, muda a história, não toca no assunto com ela no lugar de adoração, mas na atitude da adoração. Aquela mulher é parada quando os discípulos chegam, ela deixa o seu cântaro, ela esquece o seu cântaro, ela foi buscar água, e esquece o seu cântaro e vai à cidade e conta aos homens, aos líderes da cidade, que ela ouviu um homem, e que este homem pode ser o Messias prometido. E eles ouvem a mulher e vão ao encontro dela no poço. E Jesus conversa com estes homens, os homens ficam interessados na fala de Jesus, e estes homens convidam Jesus para passar o dia com eles, e Jesus passa 2 dias com eles. E terminados esses 2 dias, Jesus está terminando a sua temporada ali, eles chegam para esta mulher, os homens da cidade dizem: olha, mulher, agora não é porque você disse que ele é o Messias, nós cremos nele porque nós vimos e cremos que verdadeiramente ele é o Salvador deste mundo. E é neste contexto desta história bela e linda que Jesus está conversando com os discípulos. Os discípulos estão vendo Jesus conversando com aquela mulher, acham estranho Jesus está conversando com uma mulher, meio-dia, na estrada, muito estranho, mas não falam nada. E eles estão dizendo: mestre, come, mestre, come. E Jesus diz: olha, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita do trigo, mas eu digo para vocês, os campos estão brancos. É a hora da colheita. Este é o momento da colheita. Eles não entendem nada. Eles não compreendem nada. Seus olhos estão fixos no material, no físico. E Jesus está jogando para o espiritual. Jesus está querendo mostrar uma outra realidade, que é a chegada dos homens que vão ouvir falar, que vêm conversar com ele. E é nesta ideia de levantar os olhos para ver que eu quero refletir com vocês sobre o que pode significar este levantar os olhos. Levante os olhos e veja. Em primeiro lugar, este levantar os olhos e veja é uma expressão que fala de um passo de fé. Um passo de fé. Aquela mulher samaritana, ela deu um passo de fé em direção a Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar a respeito do Messias, a não ser dos escritos. E de repente Jesus está diante dela e ele anuncia o reino de Deus, a chegada do Messias, e ela dá o seu passo de fé. Jesus pediu água terrena e ofereceu para ela água da vida. Ela falou em lugares de adoração e Jesus falou em atitude de adoração. Ela falou que ele era profeta e ele disse que ele não era apenas o profeta, mas era o Messias prometido. Ela creu e isso mudou a sua história. Sua vida foi completamente transformada naquele encontro com Jesus. Ela deu o seu passo de fé. E nesta noite, cada um de nós pode ser chamado pelo Senhor a dar o seu passo de fé na sua história, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Muitos de nós podem estar com sua vida parada, sua vida estacionada, a sua vida azedada, por situações que às vezes ninguém nem sabe porquê, você nem sabe porquê, mas hoje Jesus pode estar chamando a você para dar um passo de fé na sua história e mudar a sua vida. Assim foi com o Zaqueu, ele deu um passo de fé. Ele queria ver Jesus. E ele não sabia como ver a Jesus, ninguém tinha nenhuma ideia para ele, mas ele teve uma ideia. Ele sobe numa árvore, ele dá um passo de fé, ele quer ver Jesus. E qual é o fim dessa história? Jesus diz na casa dele: hoje veio salvação nesta casa, por causa do passo que este homem deu.
O centurião disse para Jesus, certa ocasião: Senhor, o meu servo está doente, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas manda uma palavra e meu servo será curado. Ele deu o seu passo de fé. Jesus ficou impressionado com a atitude deste homem, e deu a palavra, e ele foi embora baseado neste passo de fé que ele deu, crendo em Jesus. Somos chamados a olhar para Jesus, para levantar os olhos, para dar passos de fé na nossa vida espiritual. Assim está sendo conosco neste momento que nós estamos falando de casas de paz, que nós estamos falando de evangelismo de rua. Nós estamos sendo chamados a dar um passo de fé. Quando você vai entrar numa casa de paz nesta semana, se você está abrindo a sua casa de paz nesta semana, o seu passo é um passo de fé. A primeira entrada que você dá é uma entrada de fé, de abençoar a casa, de anunciar que o príncipe da paz está chegando naquela casa. Portanto, você é a pessoa que dá um passo de fé em direção a uma pessoa que vai dar o seu passo de fé em direção a Jesus. Você dá o seu passo de fé, crendo que você é o mensageiro, é o agente da paz na vida dela, e ela vai dar o passo de fé em resposta à sua entrada na casa dela, vai ministrar a ela a vida que há em Jesus, e ela vai dar o seu passo de fé. Somos chamados a levantar os olhos para dar um passo de fé. Somos chamados para levantar os olhos também para ter uma visão de fé. Diga comigo, uma visão de fé. Olha só que como é interessante a fala de Jesus. Os discípulos estão falando: mestre, come. Jesus diz: eu estou satisfeito. A minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou com fome. Eu quero falar do amor de Jesus. Olhe para os campos. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para os campos serem colhidos, mas eu estou dizendo para vocês que os campos estão brancos, estão na hora de serem colhidos. Jesus compara uma plantação com uma realidade de pessoas necessitadas e carentes do amor deles. Aqui fica uma palavra que eu falei no primeiro culto, como introdução da palavra na noite, sobre o que a gente pensa que as pessoas estão pensando, e na verdade elas não são o que nós estamos pensando. Nós ficamos pensando que as pessoas estão cheias do Evangelho, as pessoas estão muito ocupadas, as pessoas não querem casa de paz, não querem ouvir de Jesus, as pessoas estão totalmente cheias de seus conhecimentos. Nós achamos que elas não querem. Nós nos prendemos, nós nos intimidamos, nós ficamos sem graça, e elas estão esperando. Vocês viram no vídeo? Quem trabalhou ontem, você viu? Se as pessoas estavam hostis, se as pessoas estavam olhando para vocês, querendo comer vocês, se as pessoas estavam abrindo os olhos e sorrindo e chorando e pedindo: faz uma oração, me abraça assim. Então a gente fica pensando que elas não estão gostando do que nós estamos oferecendo para elas, e o pensamento é nosso, de que elas não vão gostar, e nós atribuímos a elas aquilo que nós estamos pensando sobre elas. Foi exatamente que os olheiros, os espias da terra, foram olhar, e eles voltaram dizendo: olha, nós vimos os homens e eles eram gigantes, e eles olhavam para nós e nós parecíamos gafanhotos, e nós olhávamos para eles e nós nos sentíamos gafanhotos. Mas quem é que falou com eles? Olha, vocês são gafanhotos. Eles sentiram que os homens olhavam para eles como gafanhotos, e eles realmente reconheceram que eles eram gafanhotos. Então o problema estava neles, e às vezes o problema está em nós. Nós é que não conseguimos enxergar com os olhos da fé. Nós é que não conseguimos ver
que as pessoas estão precisando do amor de Jesus, estão precisando da nossa palavra, estão precisando de ouvir uma palavra de alento. Olhe só a visão da mulher hemorrágica. Ela diz de si para si, ela diz: olha, eu vou tocar no mestre. E eu vou tocar e eu vou ser curada. É a sua visão de fé. E ela toca e ela é curada. E Jesus fala assim: alguém me tocou. E o Pedrão, que é sempre desafiador, diz assim: Senhor, um monte de gente ao teu redor, todo mundo te empurrando. E o Senhor fala: alguém me tocou? O Senhor disse assim: alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. E lá estava a mulher hemorrágica, que tocou em Jesus com fé. A sua visão de fé mudou a sua história. Assim como aqueles 4 homens que carregavam o paralítico em direção a uma casa, e eles não sabiam que a casa estava cheia. E como é que nós vamos fazer para Jesus tocar neste homem? Esses homens têm uma visão de fé extraordinária, capaz de destruir uma laje. Os homens rompem com o telhado. Os homens derrubam a laje de barro que eles tinham. E os homens passam o paralítico e o colocam nos pés de Jesus. Isto é uma visão de fé. Eles não estão preocupados se o dono da casa vai cobrar a casa deles, que eles terão que fazer um teto para eles. Eles não estão pensando nisso. Esses homens simplesmente estão movidos por uma visão de fé. E é esta visão que nós temos que andar com ela. É termos esse olhar espiritual de Jesus sobre as coisas, quando as pessoas estão pensando do ponto de vista material, humano, terreno, nós estamos olhando com a visão espiritual daquela situação. Você está sendo chamado a ir a uma casa de paz, e você começa a visualizar a casa de paz. E você já conheceu as pessoas, ou a pessoa que você conversou sobre abrir a casa de paz. E aí, depende da sua fé, meu irmão. O que vai acontecer com sua casa de paz depende do que você vai visualizar no reino espiritual e vai acreditar que o Senhor vai fazer através de você. Se você acreditar no que o Senhor vai te usar, você vai orar por aquilo e a história vai acontecer igual ou muito mais do que você pensou. Então, qual é a visão que você vai fazer, você vai ter, você vai olhar para uma casa de paz? Se você está olhando apenas em falar do amor de Jesus, fazer 4 semanas, ou você está gerando de que essa casa vai ser abençoada pela sua palavra, esta casa vai receber a sua oração e a oração dos seus irmãos, e os problemas que eles estão enfrentando, você vai orar com fé, e às vezes são problemas iguais aos seus, e você vai orar com fé, e a situação dele vai mudar, e você está vendo o momento que ele vai entregar a sua vida a Jesus, o momento que você vai fazer o apelo para ele olhar para a sua fé, para ele olhar para aquilo que está sendo ministrado a ele, que é a salvação em Jesus. Você está visualizando o momento que ele vai levantar as mãos para o Senhor, você está visualizando o momento que ele vai visitar sua fé, sua célula, você está visualizando o momento que você vai começar a acompanhá-lo, a se envolver com a célula, você está visualizando o momento que você vai trazê-lo à igreja pela primeira vez. Eu vou trazê-lo na igreja, ele vai receber uma Bíblia. Você está visualizando isso? Seus olhos da fé conseguem caminhar com a sua casa de paz, com suas casas de paz? Se você consegue visualizar isto, você está com uma visão de fé que Jesus gostaria que você tivesse. Hoje nós somos chamados a entrar nesta visão de fé. Nós somos chamados, somos convidados a erguer os nossos olhos e começar a contemplar aquilo que o Senhor quer fazer através de mim, através de você, através da nossa célula. Você não tem casa de paz ainda? Você pode ter. Você pode continuar orando.
Você pode gerar pela fé. Mas hoje, com o trabalho que nós fizemos ontem, nós temos mais de 20 casas, não é, Cátia? Mais de 30 casas disponíveis, conseguidas por pessoas que nós dizemos que elas não querem Jesus. E elas disseram, sim, eu quero uma campanha na minha casa. Eu quero que vocês vão lá orar na minha casa. Então você vai poder ligar para a Cátia amanhã e dizer assim, tem uma casa para mim em tal região, eu estou em tal lugar. E ela pode lhe oferecer uma casa. E você vai começar a gerar no reino espiritual o que você vai fazer com a ação de Jesus na sua vida naquela casa. Você vai produzir a graça de Deus naquela casa. Olhar, levantar os olhos e olhar, tem a ver com a base de nossa fé também. Falei em primeiro lugar, tem a ver com um passo de fé. Falei em segundo lugar, tem a ver com uma visão de fé. E em terceiro lugar e último, com a base da nossa fé. Jesus está falando com aquela mulher e Jesus ministra a ela que ele é o Messias prometido. Ele é o enviado de Deus para as nações, para o mundo. Ele é aquele que veio para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, para resgatar a mulher samaritana, resgatar a mim e resgatar a você. A base de nossa fé está em Jesus. A base da fé daquela mulher estava na pessoa de Jesus. A base da igreja está em Jesus. Pedro vai escrever, vai falar em Atos, que eles todos foram chamados porque creram em Jesus como Salvador de toda a humanidade. Atos 4,12, Pedro vai falar isto. Então, a base de sustentação da nossa fé é Jesus. A base de sustentação de nossa caminhada cristã é Jesus. A base de nossa salvação é Jesus. A base de nossa leitura da palavra de Deus é Jesus. A base de nosso momento de oração é Jesus. A base para nós sairmos e falarmos nas casas de paz é Jesus. É Ele que nos ensinou, Ele que nos mandou, Ele que enviou os seus discípulos, e agora Ele nos envia a nós, envia ao povo, a multidão do tempo presente, a igreja do tempo presente, para ir às pessoas, ir às casas de paz, ir às pessoas que estão precisando do amor do Senhor. Uma base de nossa fé é Jesus, levantando os olhos para ver a base de nossa fé. Eu disse, Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro homem, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, em João 6, ele prega uma mensagem muito dura para os judeus, quando ele fala que ele é o pão que desceu dos céus, e ele começa a falar de sangue, de eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. O judeu não está entendendo nada disso. Ele não tem a visão de fé. E é um discurso difícil de encarar. E diz o texto de João 6, que muitos discípulos, muitas pessoas que estavam seguindo a Jesus foram embora depois daquela mensagem. Aí Jesus olhou para os seus 12, falou, vocês também estão assustados? A mensagem assustou vocês? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro ocupa novamente a cadeira e diz, Senhor, para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro está com seu coração concentrado que Jesus é a base de nossa fé. E hoje você está sendo chamado a andar a sua caminhada cristã
com fé no Senhor Jesus. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos está baseado em Jesus. Ele é o início, o fim. Ele é a razão de nossa história. É a razão da minha vida, a razão de sua vida. Que nesta noite, irmão, eu e você possamos perceber esta graça de Deus sobre nossa vida e começar a levantar os nossos olhos. Primeiro, para nós darmos um passo de fé. Segundo, para nós termos uma visão de fé. E terceiro, para nós ter a nossa base da fé, que é Jesus. Vamos ficar em pé. Tem uma ilustração bem conhecida, que ela fala a respeito de um homem que chegou em frente a uma construção e perguntou a um dos trabalhadores: o que você está fazendo aqui? Ele disse: você não vê? Eu estou carregando pedras. Ele andou mais à frente e perguntou a outro trabalhador: o que você está fazendo aqui? Ele disse: você não vê? Eu estou construindo uma parede. E ele caminhou um pouco mais e ele perguntou a um outro homem: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra. Este lugar aqui será um templo. Eu estou construindo uma casa de oração, uma casa de adoração. Enquanto uns estavam achando que estavam carregando pedras, outros achavam que estavam construindo paredes, este homem tinha uma visão da sua fé. Ele já via o templo construído, já imaginava o templo. No seu coração ele já dizia: eu estou construindo um grande templo. Hoje você está sendo chamado a ver a razão de sua fé. Hoje você está sendo chamado pelo Espírito Santo de Deus a olhar para dentro de si, a sondar o seu coração. Como anda a sua fé com Jesus? Como anda o seu passo de fé, sua caminhada cristã? Como anda a sua visão espiritual? Como anda o seu olhar para as coisas espirituais, sua fé em Jesus, nesse tempo difícil, nesses dias de lutas? Como anda a sua visão espiritual? Como que você está vendo Jesus? Como você está vendo o seu momento, a história que você está vivendo e como Jesus está se envolvendo com você neste seu momento? Quem é a base da sua fé neste momento que você está vivenciando? Você crê de todo o coração que é Jesus? Ou você está dando as suas braçadas, suas pernadas, fazendo as suas tentativas e achando que você pode resolver os seus problemas, esquecendo que Jesus é a base da sua caminhada, da sua vida, da sua história, da sua existência? Quem nesta noite sente que você parou no tempo? Quem nesta noite sente que sua história ficou amarrada num momento e você precisa hoje dar um passo de fé? Você precisa hoje dar uma guinada na sua história. Você precisa sair do momento espiritual que você está vivendo. Você não consegue amar casa de paz, você não se preocupa em amar uma célula, você tem dificuldades enormes de priorizar as coisas espirituais na sua vida. Alguma coisa te travou, o adversário parou você e você não consegue mais dar passos. Feche os seus olhos,
veja-se no momento, veja se você consegue imaginar, veja se você consegue sondar o momento da sua história. Quem sabe muitas pessoas aqui hoje estão paradas na sua fé. E aconteceu alguma coisa na sua caminhada, e ali você travou. Mas hoje Jesus quer libertar você. Hoje Jesus quer sarar esta igreja. Hoje Jesus quer entrar no nosso meio e retirar as cadeias, as prisões, as amarras. Hoje Ele quer que cada um de nós dê o seu passo de fé e comece a andar numa visão de fé absolutamente diferente que você tem vivido daqui para frente. Hoje Ele quer que você saia daqui mais do que nunca, crendo que é no nome dEle. A sua existência depende do nome dEle, a sua vida depende do nome dEle, a sua caminhada depende do nome dEle. Ele é a razão do seu ser, do nosso ser. Jesus está neste lugar. Jesus nos chama, chama você, chama a mim, para nós sondarmos o nosso
Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós abençoamos e declaramos que a sua história muda hoje, para a glória de Jesus. Aleluia. Mais alegria há nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Pode sentar, querido. Amém. Estamos chegando ao final deste culto. Nós queremos orar agora por todos os líderes que vão fazer casa de paz, por todas as pessoas que, orientadas pelos líderes, foram liberadas para fazer casa de paz. Mas antes queremos só repassar rapidamente. A carta do encontro está com você. As pessoas que vão ao encontro, os irmãos que vão ao encontro, precisam pegar uma carta que está com a Kátia. E nós estaremos fazendo uma torre de oração, 24 horas de oração através do Zap. Já fizemos essa experiência no ano passado e vamos repeti-la novamente. Vai começar sexta-feira e a Kátia vai mobilizar os irmãos para ocuparem seus horários. E nós todos vamos estar orando. O propósito desta oração de 24 horas são as casas de paz. Podemos colocar a nossa vida, colocar a nossa célula, mas vamos estar orando pelas casas de paz. Então vamos ficar em pé? Nós queremos orar por você. Você que vai, os irmãos presbíteros, os irmãos que estão no púlpito, pastor, nós vamos abençoar você. Você que tem já sua casa de paz, você que está orando, precisa fechar nesta semana o contato. É o momento de nós fazermos o nosso contato, é o momento de nós falarmos. Faltam 4 meses para a colheita, faltam 4 dias. É a hora de você chegar perto da pessoa que você tem orado, você tem regado com oração e você fazer o convite. É o momento de nós começarmos a trabalhar. É o momento de nós começarmos a abençoar. Deixo-vos a paz. Paz esteja nesta casa. O príncipe da paz chegou nesta casa. Você está sendo chamado a ser um abençoador. Todos os líderes, todas as pessoas que vão dirigir casa de paz, podem vir na frente. E os irmãos estarão impondo as mãos sobre você e liberando você debaixo de uma unção do sobrenatural de Jesus. Debaixo da unção que lhes dá autoridade para entrar na casa, autoridade para orar por enfermos, orar por dificuldades financeiras, orar por dificuldades espirituais. E Deus vai romper através de vocês. Jesus vai romper através de vocês. As casas serão abençoadas porque há uma unção de Deus sobre vocês. Eles estarão impondo as mãos enquanto eu oro por você. Eles estarão impondo, declarando que você é uma casa de paz. Você tem paz para levar as pessoas no nome de Jesus. Amém? Podem ir impondo as mãos sobre eles e declarando a bênção do príncipe da paz sobre eles. Senhor meu Deus, aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus servos, Senhor. E eles estão sendo agora comissionados pelo Senhor para entrar nas casas nesta semana, Senhor Deus. E nós os abençoamos com o passo de fé, com a visão de fé, com o nome de Jesus, a base da fé dos teus servos, para irem na plenitude da bênção de Cristo. Nós profetizamos, Senhor Deus, que eles levarão para os lares a cura divina. Nós profetizamos que eles levarão a cura emocional, a cura espiritual, que eles orarão pelas pessoas da casa, pelas situações complicadas e difíceis, e o Senhor os abençoará com uma palavra de cura, o Senhor os abençoará com uma palavra de bênção sobre a casa. Quando os teus servos estenderem as mãos sobre as famílias, sobre a casa, sobre as pessoas, o Senhor vai
derramar da sua unção na necessidade daquela casa, e os teus servos ficarão surpreendidos com a graça de Deus que será derramada.